Bem-vindos à Assembleia Geral de Credores Virtual, organizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria para a Administração Judicial. Para auxiliá-lo, iremos demonstrar como confirmar sua presença antes do início da solenidade. Para confirmar sua presença, clique no ícone em vermelho que aparecerá na parte superior da tela. Você será redirecionado para a plataforma de confirmação da presença, onde deverá inserir o login e senha recebidos por e-mail. Pronto! Sua presença foi confirmada. Feche a página, retorne à tela principal e aguarde o início da Assembleia. Se encontrar dificuldades com a plataforma, contate o nosso suporte através do WhatsApp 51 9920 71200. A equipe da Ajude permanece à disposição para auxiliá-los. Boa Assembleia! Bem-vindos à Assembleia Geral de Credores Virtual, organizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria para a Administração Judicial. Para auxiliá-lo, iremos demonstrar como confirmar sua presença antes do início da solenidade. Para confirmar sua presença, clique no ícone em vermelho que aparecerá na parte superior da tela. Você será redirecionado para a plataforma de confirmação da presença, onde deverá inserir o login e senha recebidos por e-mail. Pronto! Sua presença foi confirmada. Feche a página, retorne à tela principal e aguarde o início da Assembleia. Se encontrar dificuldades com a plataforma, contate o nosso suporte através do WhatsApp 51 9920 71200. A equipe da Ajude permanece à disposição para auxiliá-los.
Boa Assembleia.
Bem-vindos à Assembleia Geral de Credores Virtual, organizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria para a Administração Judicial. Para auxiliá-lo, iremos demonstrar como confirmar sua presença antes do início da solenidade. Para confirmar sua presença, clique no ícone em vermelho que aparecerá na parte superior da tela. Você será redirecionado para a plataforma de confirmação da presença, onde deverá inserir o login e senha recebidos por e-mail. Pronto! Sua presença foi confirmada. Feche a página, retorne à tela principal e aguarde o início da assembleia. Se encontrar dificuldades com a plataforma, contate o nosso suporte através do WhatsApp 51 9920 71200. A equipe da Ajude permanece à disposição para auxiliá-los. Boa Assembleia!
Bem-vindos à Assembleia Geral de Credores Virtual, organizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria para a Administração Judicial. Para que a Assembleia transcorra de forma mais eficiente, vamos auxiliá-lo na descoberta dos comandos desta plataforma. Primeiro, defina por onde você irá acessá-la para participar da solenidade, pelo computador ou pelo celular. Se a opção escolhida for pelo computador e houver o interesse em exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior direito, no campo de Bate-papo, clique em Digite sua mensagem e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar seu microfone e autorizar a sua fala. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Agora, se você está acessando essa solenidade pelo celular e deseja exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior esquerdo, selecione o ícone Bate-papo e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar seu microfone e autorizar a sua fala. Você deverá permitir que a câmera e o microfone sejam ligados clicando em Sim. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Lembramos que as ressalvas serão preferencialmente enviadas através de PDF para o e-mail contato@ajude.com.br. Nós estamos aqui para auxiliá-lo. Problemas técnicos ou dificuldades com a plataforma, contate nosso suporte através do WhatsApp 51 9920 71200. A equipe da Ajude permanece à disposição para auxiliá-los. Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 13 de junho, pontualmente às 10 horas, dando início à retomada dos trabalhos da Assembleia Geral de Credores de Parmíssimo Alimentos Limitada, processo número 50.89.102.17.2022.8.21.0001, em tramitação perante a Vara Regional Empresarial da comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui, então, hoje, como referi, em continuação à solenidade iniciada no dia 16 de março, onde houve a deliberação pela suspensão daquele ato pelo prazo de 90 dias. Bom, dito isso, já estamos com um plano de recuperação judicial apresentado, os senhores credores já estão cientes dele e, diante disso, eu dando início já aos nossos atos deste dia, eu passo de imediato a palavra estão presentes a doutora Fernanda Conceição e o doutor Daniel Piccoli, representantes da Recuperanda. Pelo que me foi passado aqui, eu concedo então a palavra ao doutor Daniel para que proceda com a sua explanação inicial.
Doutor Daniel, seu microfone e áudio já estão liberados. Bom dia. Consegue me ouvir, doutor João? Bom dia, doutor Daniel. Sim, perfeitamente. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado a todos os presentes novamente. É sempre importante a presença dos credores nesses atos. E sem maiores delongas, né? Nós havíamos pedido esse período de suspensão para avançar e tentar concluir as negociações do plano de recuperação, que este que está apresentado, protocolado nos autos, foi, claro, baseado em conversas preliminares com alguns credores, mas, como normalmente acontece, ainda é uma versão um pouco verde daquilo que virá a ser aprovado pelos credores. É natural, né, que nesse período entre a apresentação do plano e a assembleia, as negociações prossigam, se intensifiquem, e aí então a gente chegue, tente para tentar chegar num modelo que atenda tanto quanto possível aos interesses dos credores. Por isso, então, nós pedimos esse período de suspensão para tentar concluir essas negociações, e o fato é que nós estamos muito próximos de ter essa versão pretensamente definitiva do plano, mas ainda não temos. Tá? Nós até pretendíamos protocolar ontem para já dar conhecimento a todos, mas ainda faltavam alguns ajustes, faltavam alguns retornos de alguns credores a respeito do que nós propusemos, do que nós colocamos lá. Às vezes, na negociação, fica tudo compreendido, na hora de colocar no papel, às vezes alguém quer algum ajuste de vírgula, de algum termo, enfim. Então, nós estamos muito próximos, muitíssimo próximos de concluir essa minuta definitiva do plano. Acredito que nós consigamos protocolar isso ainda dentro desta semana, para daí não ter mais nenhum tipo de alteração e todos os credores terem tempo de analisar e tirar dúvidas, e eventualmente até propor algum ajuste que não seja, né, nada tão substancial, propor algum ajuste para que então a gente possa deliberar o plano com segurança, com tranquilidade para todo mundo. Tá? Em função disso, é importante dizer, né, nós temos aqui alguns credores que são instituições financeiras públicas, que têm um processo interno, depois que a gente conclui o nosso trabalho com a equipe de negociação. Essa equipe de negociação de um banco, por exemplo, ainda tem as instâncias internas para cumprir, tem comitês, tem diretoria. A gente está falando aqui de valores que não são baixos, né? Tem alguns créditos bem altos, então isso significa mais instâncias internas ainda, então nem sempre a resposta é rápida. Nós acreditamos que nós já tenhamos praticamente concluídas as negociações, mas esse retorno formal, essa posição definitiva de alguns credores que são importantes, que são essenciais para a aprovação do plano, nós não temos ainda. Tá? Então, o que nós viemos aqui propor hoje é uma prorrogação por 30 dias desse período de suspensão, tá? Para que então, sim, nós consigamos, ao final desses 30 dias, definitivamente, não vai haver novo pedido de suspensão, definitivamente voltar aqui e deliberar sobre o plano. Mais uma vez, nós devemos ter isso protocolado, se não dentro dessa semana, até o início, meio da próxima semana, de modo que todo mundo tenha bastante tempo para analisar, né? E aí ter uma deliberação para analisar e tirar dúvidas, e aí ter uma deliberação bem tranquila, transparente e segura para todo mundo. Então, esse é o pedido, doutor João, que nós fazemos. De novo, eu queria assegurar que as negociações estão praticamente concluídas, né? Não haverá um novo pedido de suspensão, e o plano deve ser protocolado com um tempo hábil. A gente sabe que muitas vezes os planos são protocolados com pouquíssimo tempo antes da deliberação. Nós vamos protocolar com algum tempo bem razoável antes. Não cravo aqui a data, porque não depende só da gente, né? Mas sim, com bastante tempo para que todos analisem e a gente possa deliberar com tranquilidade. Então, essa é a proposição da Recuperando, bem objetivamente. Fico à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida desde já, mas é isso que nós pedimos, mais 30 dias de suspensão. Aí a data específica fica a critério, deixa o critério da administração judicial,
e pediria a aprovação dos credores dessa proposta, que é desse pedido, que é para que então a gente conclua esse processo com tranquilidade. Tá bom, doutor Daniel. Muito obrigado pela sua explanação. Essa administração judicial, obviamente, né, depois da reforma da 1412, então trazendo aquele dispositivo do artigo 56, parágrafo 9º, com o objetivo, né, trazendo um impeditivo ali dos 90 dias, o limite dos 90 dias, nós sabemos que o espírito da lei, obviamente, que foi trazer uma maior celeridade ao processo, não ter aquelas suspensões intermináveis como nós víamos costumeiramente. Obviamente que nós sabemos que as questões não são tão simples, às vezes não se resolvem nos 90 dias, e eu vejo aqui, analisando a lista, inclusive como referido pelo doutor, aí na classe 2, e se não me falha a memória aqui, isoladamente, né, um único credor público, né, um banco público, o Badesul, que nós sabemos que, obviamente, detém as suas dificuldades. No mais, não vejo outras grandes instituições financeiras, mas, enfim, me parece plausível esta pretensão e, obviamente, se houver a aprovação dos credores nos termos do artigo 42, ou seja, a maioria da Assembleia como um todo, essa administração judicial não vê maiores problemas. Eu só frisaria, independentemente do resultado do que nós vamos colocar em votação, já vejo que é um pedido de palavra, em caso havendo esta suspensão por parte dos credores, que ela seja a última, que seja a derradeira. Então, esta administração judicial não admitirá um novo pedido de suspensão, caso este de hoje seja aprovado. Com esta ressalva apenas, e essas considerações, eu já vejo que há um pedido da palavra. Eu vou passar agora, abrir a palavra aos credores que assim quiserem se manifestar. Já vejo também um questionamento no chat que eu acho importante. Nós poderíamos, doutor Daniel, estabelecer um prazo máximo para a entrega do plano definitivo, do plano que será posto em votação. Poderia ser aí, imagino eu, em 15 dias antes da continuidade da Assembleia. Poderíamos estabelecer esse prazo. Inicialmente, se eu tiver alguma consideração dos credores aí, nós ajustamos ainda aqui, tá? Se possível, entregamos antes, mas sim, podemos estabelecer esse prazo máximo 15 dias contados desta data, né? Ou seja, 15 dias antes. Eu estou vendo que nós teríamos condições de disponibilidade no dia 14/7, que fecharia aí exatamente esses 30 dias, tá? Então, eu vou abrir a palavra aos senhores credores agora, que assim desejarem, mas na sequência nós vamos colocar, então, em votação o pleito de suspensão feito pela recuperanda, com a retomada dos trabalhos no dia 14/7, então, respeitando aí os 30 dias solicitados, e conforme um prévio ajuste agora aqui, já feito com o doutor Daniel, este plano será apresentado no prazo máximo de 15 dias antes do dia 14/7, tá? Podendo haver a possibilidade de ser apresentado antes. Vamos lá, então, vamos passar a palavra ao doutor, só um pouquinho que correu a minha tela aqui. Doutor André Casagrande. Já está com o microfone e a câmera liberada. Doutor André, muito bom dia. Bom dia, doutor João. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia a todos os presentes. Eu, em primeiro lugar, gostaria de manifestar desde já a oposição ao pedido de suspensão, tendo em vista a previsão legal de encerramento da Assembleia no prazo de 90 dias contados da instalação. Essa nova prorrogação excederia esse prazo, portanto, essa figura ilegal, por isso, desde já, manifesto a minha oposição e conclamo que os credores sigam essa mesma oposição quando instados a votar.
Em segundo lugar, eu queria questionar o Dr. Daniel sobre, especificamente, quais são essas alterações a serem feitas no plano e se esse plano será acompanhado de um novo laudo de avaliação, tanto dos ativos quanto da viabilidade econômica. E eu explico. Pelo que tem sido relatado pela própria administradora judicial na juntada do faturamento da Parmíssimo tem diminuído, certo? A dívida extraconcursal tem aumentado e os seus administradores, inclusive, têm incorrido em crimes, né? Posso dizer assim, porque, pelo que tem sido relatado, tem havido a emissão de duplicatas simuladas para que a empresa recuperanda consiga obter crédito aí perante os fundos de investimento. Uma outra questão decorrente dessa última, inclusive, de apuração de crime contra a ordem econômica e contra o concurso de credores aí pelos gestores, é se haverá nesse plano a previsão de alteração da gestão, de afastamento dos atuais gestores, de nomeação de um administrador judicial apresentado pelo concurso de credores, situações essas que a mim parecem muito importantes, porque, tendo em vista o que vem sido relatado pela própria administradora judicial nos relatórios mensais, a empresa não se afigura viável. Não se afigura viável em momento algum. Não está pagando nenhum crédito sujeito ao plano, né? E mesmo assim tem aumentado seu endividamento tributário e perante fundos, endividamento extraconcursal, que daqui a pouco está superando o endividamento concursal, né? Pelos últimos RMAs aí, nós já temos mais de 30 milhões em endividamento extraconcursal, quando o passivo concursal é cerca de 40 milhões. Então, é preciso que esse novo plano, que o Dr. ponderou que trará aí no prazo de 15 dias, seja um plano adequado à realidade atual e futura também da empresa. Então, feitas essas premissas aí, eu gostaria de ouvir as ponderações do doutor. Doutor Daniel, com a palavra. Bom dia, André. Vamos lá. Primeiro questionamento sobre laudos, né? Evidente que o novo plano sendo alteradas as premissas econômico-financeiras, ele vai ser acompanhado de um laudo de viabilidade, né? Não poderia ser diferente. A gente tem que demonstrar por que nós enxergamos que aquilo que está sendo proposto pode ser cumprido, né? Disso a gente não só não escapa, como acho que é importante que os credores enxerguem, porque nós não vamos ser levianos, né? Uma coisa que eu sempre comento, a coisa mais fácil que existe é fechar uma negociação, é aprovar um plano de recuperação, porque é só é só concordar com o que os credores pedem, né? Isso é fácil, né? O difícil é nós conseguirmos montar um modelo que satisfaça os credores, mas que ao mesmo tempo tenha viabilidade de cumprimento, né? Então essa é toda a dificuldade, além de, claro, cada credor vai ter interesses diferentes, especialmente quando a gente fala de instituições financeiras, cada uma tem, às vezes, os critérios de correção monetária, para um funcionam, para outro não funcionam, independente de serem melhores ou piores, né? Às vezes CDI funciona para um, o sistema do outro não aceita CDI, né? Então, claro que isso é uma dificuldade, mas o difícil mesmo é a gente conseguir chegar no máximo que a empresa pode entregar, tentando satisfazer o máximo possível o que os credores desejam. Claro que nunca vai ser o que o credor efetivamente deseja, né? Ninguém deseja estar em uma situação envolvido com uma recuperação judicial. O desafio é fazer com que a empresa atinja o máximo que ela consegue entregar para os credores e tentar mostrar para os credores que, de fato, aquilo é o máximo, porque nenhum credor concorda, poxa, se eu estou enxergando que tem mais para entregar, por que eu vou concordar com menos, né?
e os credores compreendam que aquilo de fato é o máximo, mas não só isso, que esse máximo tem como ser entregue, né? Então, sim, vai ter um laudo de viabilidade. Laudo de avaliação dos ativos, francamente, eu não vejo muito sentido. Os ativos não foram alterados, o período que passou desde a apresentação dos laudos iniciais não foi tão longo assim, né? A ponto de a gente ter que atualizar por alguma razão qualquer, né? Não houve uma depreciação ou uma valorização significativa ao nosso ver, né? Se surgisse alguma necessidade de reacessar algum ativo em particular, porque este ativo em particular poderia ter sofrido uma variação para cima ou para baixo mais significativa, evidentemente nós não nos oporíamos, mas não me parece que seja o caso, tá? Me parece que os ativos, como o último laudo, deve ter o quê? Aqui eu perguntar para meu colega Fernando, deve ter que 6 meses, não passa de um ano, não vejo por que a gente faria um novo laudo de avaliação, até porque esses laudos são custosos, né? Então, o laudo de avaliação dos ativos, não vejo necessidade, os ativos continuam sendo os mesmos e o tempo que passou não justificaria isso. O laudo de viabilidade econômico-financeira, sim, vai, sem dúvida, o plano vai ser acompanhado de um laudo de viabilidade econômico-financeira, tá? Mostrando para os credores que aquilo que está sendo proposto é passível de cumprimento, tá? Sobre crime, não tem crime, tá, André? Não tem crime, não tem duplicata simulada, tá? De mais a mais, eu acho que esse tipo de discussão, a seara própria não é essa, o fórum próprio para essa discussão não é essa, mas não há crime, não há processo criminal, tá? Não há muito menos condenação criminal, nenhum tipo de declaração judicial reconhecendo que houve a prática de qualquer tipo de ilícito. Então a gente não pode falar em ilícito aqui. E eu te falo, não teve duplicata simulada, tá? Não tem duplicata fria aqui, tá? Quanto ao mais, eu não sei se tem alguma coisa... afastamento da administração. Até em função disso, não vejo... é a primeira vez que eu ouço alguém comentar sobre isso, tá? Evidente que se, por hipótese, vier algum tipo de condenação por delito falimentar, previsto na 11.101, vai ocorrer o afastamento dos administradores, porque isso é previsão legal. Agora, como não há nada disso, e como também nunca ninguém nem falou sobre isso, nem postulou isso, eu também não vejo razão para isso, não, o plano não contempla substituição, alteração, afastamento da gestão. Tá? Doutor, nesse sentido, até peço desculpas, né? Mas essas informações, elas são públicas, né? Elas estão, talvez não públicas, mas disponíveis aos credores, porque o processo onde são juntados os relatórios mensais de atividades contempla... Tá, André, o negócio é o seguinte, cara. Para você falar em crime, tem que ter condenação. Não tem condenação, não tem processo crime, não tem crime. Tá? A interpretação do fato... Não sou eu que estou falando em crime. Não sou eu que estou falando em crime. O próprio administrador judicial juntou manifestação dizendo que estão ocorrendo ilícitos na emissão de duplicatas e transações com FDICs. Não sou eu que estou dizendo isso, isso está na RMA, doutor. Isso daí é disponível para recuperando e disponível para todos os credores. Eu tirei essa informação do relatório mensal de atividades apresentado pelo administrador judicial. Não estou fazendo qualquer lucubração. Isso está nos autos. Tá bom. Certo? Doutor André, com relação a e até gostaria de colocar isso aqui, ponderar isso aqui perante todos os credores, essa apresentação de novo plano pode ser só um prazo, tá? E quando forem exercer o voto, que pensem nessa situação, tá? Um prazo para que a recuperanda obtenha aí mais 30 dias para tomar qualquer tipo de atitude contrária aos credores, ao concurso de credores. Por quê? Porque o passivo extraconcursal só vem aumentando, certo? Todos aqui sabem, os credores sabem que aumentando o passivo extraconcursal, o concursal, em caso de falência, vai ficar lá para trás, certo? Doutor André, primeiro, o comparador vem primeiro. E assim, doutor o faturamento, a informação do próprio administrador dá conta de que o faturamento não é suficiente nem para cobrir as despesas e custos operacionais. Como é que essa empresa pode se mostrar viável, doutor? É isso que eu pergunto e espero que esse novo plano que o senhor pretende apresentar
venha abrangendo todas essas situações, principalmente aquelas que vêm sido demonstradas pelo administrador judicial nos relatórios mensais. Doutor André, com relação à questão dos RMAs, foi apontado algumas questões por parte da administração judicial, mas não há qualquer referência à existência de crime. Há uma referência que pode ilícito, que pode configurar crime, ótimo. Bom, então tá. Por isso é diferente. Eu faço essa manifestação aqui, e até perdoe o tom, mas foi relatado, né, um indício de um crime, né, uma possibilidade de crime. Lógico, não há crime sem condenação, isso é notório. Porém, há indícios de cometimento de crime, e por isso mesmo eu acho que todos os credores deveriam acessar o RMA e, se possível, pedir que o Ministério Público haja e investigue a fundo essa situação, porque pode estar sendo prejudicado todo um concurso de credores em prol da recuperanda e, quiçá, de seus sócios. Doutor André, quero lhe dizer o seguinte, a administração judicial tem exatamente este papel de fiscalização e está fazendo, e os credores aqui, na sua grande maioria, estão representados por procuradores, por advogados. Então, penso que este critério, esta análise em relação à viabilidade, eventuais inconsistências, etc., todos têm o devido discernimento para tanto. Sim. O senhor tem mais alguma consideração? Não, doutor, era só isso mesmo. Creio que já esteja suficiente. Muito obrigado. Obrigado. Eu vejo aqui no chat o doutor Luiz Carlos, acho que é da Aliança Crédito, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios. Ele não pediu a palavra, mas ele questiona, doutor Daniel, ele questiona se estão analisando para diminuir o percentual de deságio. Poderia responder, por gentileza? Sim, o objetivo é chegar no menor deságio possível, no menor prazo possível, sempre. Tá? E como eu falei, aquilo que for proposto vai estar no laudo de viabilidade, demonstrando que aquilo é o que dá e que aquilo é o máximo que dá. Mas sim, o objetivo sempre é melhorar, não piorar. Tá bem. Doutor Luiz Carlos, eu acho que foi respondido o seu questionamento. Eu não vejo mais nenhum credor fazendo referência. Ele apenas refere que os relatórios mensais estão em atraso. Não procede, doutor. Os relatórios eles necessitam de um prazo de fechamento da própria recuperanda em relação à sua contabilidade, o envio da documentação e, portanto, depois a análise dos relatórios. Isso, inclusive, já foi objeto de explicação por parte desta administração judicial a diversos juízos, né, já previamente esclarecendo este fato, que não é possível fazer um relatório ao encerramento do mês, logo a seguir do encerramento do mês anterior, porque existe uma série de análises que são feitas e depende também do ingresso dessa documentação para acesso à administração judicial. Tá? Espero ter esclarecido. Dito isso, nenhum outro credor mais fez referência aqui de que deseja fazer uso da palavra e, portanto, com as minhas ressalvas feitas anteriormente, especialmente com relação à excepcionalidade do pleito feito de nova suspensão, vou submeter, evidentemente, à deliberação dos credores e, posteriormente, à submissão ao juízo também recuperacional. Todavia, vamos, então, passar à deliberação. Então, o que está posto agora será posto em votação se os credores aceitam, aprovam ou não a suspensão desta Assembleia pelo prazo derradeiro de 30 dias, retomando os trabalhos no dia 14/7, com o comprometimento da recuperanda de apresentação do plano final, do plano que será efetivamente votado até 15 dias antes da Assembleia, da continuidade, portanto, 15 dias antes do dia 14/7. Feito isso, então, nós vamos passar, vou pedir à equipe, então, que passe o vídeo do procedimento de votação e, na sequência, já encaminhamos para a votação, eu volto ao final dela. Muito obrigado. Qualquer dúvida, por favor,
consulte o chat ou até mesmo o nosso WhatsApp. Para iniciar a votação, clique no ícone em vermelho que aparecerá na parte superior da tela. Você será redirecionado para a plataforma de votação, onde deverá inserir o login e a senha recebidos por e-mail. Ao ingressar na tela de voto, verifique se todos os credores cadastrados através de seu e-mail estão listados. Na sequência, selecione o card cinza na coluna denominada Voto. Você verá 3 opções de voto: verde para aprova, vermelho para não aprova e amarelo para abstenção. Selecione uma das opções e confirme se estiver correta. Se não estiver certo da opção selecionada, basta clicar em Cancelar voto e repetir o procedimento. Mas não esqueça, após confirmado o voto, não será possível alterá-lo. Agora, se você é representante de diversos credores e estes possuem o mesmo posicionamento, poderá votar em lote, selecionando o card rosa no canto inferior direito. Após, selecione uma das opções de voto e confirme. Se os credores possuem votos divergentes, não se preocupe. Você poderá realizar individualmente o voto da minoria e, na sequência, em lote, o voto da maioria. Primeiro, realize o voto da minoria individualmente. Selecione o card cinza na coluna denominada Voto e, na sequência, selecione uma das opções: aprova, não aprova ou abstenção. Repita o procedimento para todos os credores que têm voto divergente daquele escolhido para a maioria. Concluído, vá para a votação em lote, selecionando o card rosa no canto inferior direito. Automaticamente, todos os credores que não tiveram voto individual serão selecionados. Escolha uma das opções e confirme. Pronto! Concluída a votação, feche a página e retorne à tela da Assembleia. Boa votação!
Senhores, então, retomando, a votação foi encerrada. Como visto na tela, houve, portanto, a aprovação de 84,68% dos créditos, que compõem esta Assembleia e, portanto, fica aprovada por deliberação dos credores a suspensão desta Assembleia pelo prazo de 30 dias, com a sua retomada no dia 14/7. Eu pediria aos senhores credores que aguardassem, em especial aqueles que tiverem interesse em aguardar a leitura da ata, que aguardem, nós estamos fazendo a sua finalização e em breve retomamos. A assinatura da ata pelos credores será feito por plataforma digital e, portanto, somente aqueles que foram designados para a sua assinatura é que o farão. Retomamos em seguida com a leitura da ata. Bom, estamos então com a minuta da ata já devidamente elaborada. Eu vou passar a palavra à doutora Luana aqui, que fará a leitura. Saliento aos senhores que, caso haja alguma correção, por gentileza, façam referência no chat ou peçam a palavra ao final da sua leitura. Esta assembleia foi gravada, comporá os autos da recuperação judicial e a ata da assembleia visa fazer um resumo do que foi estabelecido aqui.
Ata de Assembleia Geral de Credores, segunda convocação, continuação. Processo de recuperação judicial número 508-9102-17-2022-821-0001. Primeiro juízo da Vara Regional Empresarial da Comarca de Porto Alegre. Aos 14 dias do mês de junho de 2023, por meio da plataforma virtual Click Meeting, a administradora judicial Medeiros Administração Judicial, sob a presidência do Dr. João Adalberto Medeiros Fernandes Júnior, encerrou a lista de presenças às 10 horas. A recuperanda esteve representada pela doutora Fernanda Inês da Conceição, inscrita na OAB 67697, e Dr. Daniel Burchap Piccoli, inscrito na OAB RS 66364. Permaneceu secretaria nos trabalhos o representante do credor Pacto Fomento Mercantil Limitada, Dr. Tiago da Silva Neves. Devidamente cadastrados para o ato, compareceram mediante login ao sistema, por si ou por seus procuradores, os credores constantes da lista de presenças anexa, titulares de 96,56% dos créditos da classe 1, 100% dos créditos das classes 2 e 3 e 94,62% dos créditos da classe 4, presentes na solenidade de instalação. Na sequência, o presidente declarou retomada a Assembleia Geral de Credores, instalada no dia 16/3/2023, tendo como ordem do dia deliberar acerca da aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial, protocolado no evento 129 do processo de reestruturação, a eleição dos membros de comitê de credores e ou substitutos e a deliberação sobre outras questões de interesse das recuperanda e outros credores. Concedida a palavra à recuperanda, o representante da empresa, Dr. Daniel Piccoli, informou que no período de suspensão não foi possível concluir as negociações com os credores. Referiu que, embora próximo à conclusão da nova proposta que atenda aos interesses dos credores, ainda faltam alguns ajustes. Diante disso, postulou por prorrogação pelo prazo de 30 dias para votação, assegurando que tal modificativo será apresentado nos autos no prazo máximo de até 15 dias anteriores à nova solenidade. O presidente esclareceu que, pela regra prevista no artigo 56, parágrafo 9º da Lei 11.101 de 2005, em caso de suspensão da solenidade convocada para fins de votação do plano de recuperação judicial, a Assembleia deverá ser encerrada no prazo de até 90 dias, o qual se encerra na data de hoje. Contudo, em havendo aprovação por parte dos credores na forma do artigo 42 da Lei 11.101 de 2005, não vê óbice, devendo a matéria ser submetida ao juízo para deliberação. De toda forma, advertiu que não será admitida nova suspensão. Na sequência, foi aberto aos credores o direito de fala. O Dr. André Casagrande, representante dos credores Federich e Minkas, advogados associados, e Flow Invest, fundo de investimento em direitos creditórios, manifestou oposição ao pedido de suspensão em razão da regra do artigo 56, parágrafo 9º da Lei 11.101 de 2005. Ainda questionou quais seriam as alterações a serem feitas e se o novo plano será acompanhado de novo laudo de viabilidade e de avaliação dos ativos. Apontou que haveria informação nos relatórios mensais de atividades em relação à baixa do faturamento, ao aumento da dívida extraconcursal e incorrência de crimes pela prática de duplicatas simuladas. Ainda questionou se o novo plano a previsão de alteração da gestão. Pelo Dr. Daniel Piccoli, foi informado que o novo plano será acompanhado de laudo de viabilidade para aferir a capacidade de pagamento da empresa. Quanto ao laudo de avaliação dos ativos, esclareceu que não houve modificação desde aquele anteriormente apresentado nos autos, não tendo os mesmos incorrido em significativa desvalorização no lapso temporal. Por fim, informou que não existe crime não havendo duplicatas simuladas e, até em razão disso, não há de se falar em afastamento dos administradores, ressalvando que, acaso sobrevier havendo condenação em crimes falimentares, a questão será analisada. Pela administração judicial, foi dito que a fiscalização das atividades está sendo realizada por este auxiliar do juízo, sendo todos os credores presentes representados por advogados, razão pela qual possuem discernimento para análise de viabilidade. O Dr. Daniel Carlos de Assis Góes, representante do credor Aliança Cred, fundo de investimento em direitos creditórios, questionou via chat se a nova proposta haverá diminuição de percentual de deságio. Ainda referiu que os relatórios mensais de atividades estariam em atraso. Pelo Dr. Daniel Piccoli, foi confirmado que a nova proposta visa a redução do deságio. Pela administração judicial, foi esclarecido que não há atraso na apresentação dos relatórios mensais de atividades,
pois é necessário tempo hábil de fechamento da contabilidade pela recuperanda e, após o envio, período de análise pela administração judicial. Em prosseguimento, foi demonstrado aos credores e participantes, por meio de vídeo explicativo, a utilização da plataforma virtual para a cômputo dos votos. Esclarecidos os presentes, foi colocada em votação a proposta de suspensão da presente Assembleia Geral de Credores para o dia 14 de julho de 2023, às 10 horas. Projetado o resultado da votação, a suspensão foi aprovada por credores detentores de 84,68% dos créditos presentes, aceitando a retomada dos trabalhos desta Assembleia no dia 14 de julho de 2023, às 10 horas, para fins de votação do Plano de Recuperação Judicial. Por fim, o presidente informou que os credores presentes nessa solenidade de instalação não precisarão realizar novo cadastramento no sistema, ressaltando que apenas aqueles que desejarem trocar o procurador deverão obrigatoriamente informar a administração judicial, encaminhando a documentação com antecedência mínima de 24 horas. A presente ata de assembleia foi lida e compartilhada em tela, oportunizando a apresentação de eventuais ajustes. Bom, a leitura, questiono aos senhores novamente se há algum ajuste a ser feito. O silêncio será interpretado como Dr. Daniel, sugiro que seja alterado o parágrafo sobre o deságio. Vamos voltar lá. Doutor Daniel está colocando ali, então, que a nova proposta visa redução, recuperando buscará a redução dentro de suas possibilidades, redução do deságio dentro de suas possibilidades. Mais alguma questão, doutor Daniel? Ok. Nenhum credor mais fez nenhuma referência. Bom, então, os credores Adriano Macedo da Silva, Adroaldo dos Santos de Medeiros, Badesul Desenvolvimento S.A., Valorem, Daymax 2 e Grift Capital e Fábio Luiz Bush e Rio Transportes de Cargas Eireli que farão a assinatura da ata. A doutora Lidiane questiona o valor do crédito da Daymax. Daymax 307.964,84. 307.964,84 é o valor que está para fins de votação nesta Assembleia. Doutora, nós não temos esta informação aqui em relação à eventual alteração da impugnação, mas faremos esta análise e, considerando que não há nenhum prejuízo no que foi deliberado aqui em relação ao seu crédito, nós faremos a devida correção para a próxima Assembleia. Ok, muito obrigado a todos, tenham um bom dia.